Maricina, Sônia Abrão. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, hoje a gente vai falar de muitas coisas, claro, mas como é sexta-feira, também tem faxina da geladeira. Hoje vamos ver se a gente consegue saber quem vai sair e quem vai ficar aí por ter feito coisas que não devia, não é? Mas olha, nós temos muitas coisas para falar, inclusive muita fofoca aqui na nossa roda, mas hoje seria muito legal e vai ser legal abrir o nosso programa com um novo trabalho de Glória Menezes, que está sendo muito comentado, porque ela gravou um vídeo que é para uma afiliada da Globo lá no Rio Grande do Sul. Não é? E isso, o trabalho dela é a vida dela. Ela poder ir para um estúdio, fazer uma gravação, trouxe uma energia nova para a Glória Menezes. E já você vai conferir esse vídeo aqui com a gente. Ela tinha um texto para ler, pessoal, mas de repente ela quis soltar a voz do coração mesmo e acabou fazendo uma mensagem muito bonita, tá bom? Vamos agora chamar Vladimir Alves e seus bochichos. Olha, o buchicho de hoje é o seguinte: uma famosa quer participar de um reality show de uma forma inédita. Tá bom, né? Vamos ver quem é essa famosa aí, tá certo. Já tá se candidatando. Já. Então, vamos aguardar. Olha aqui, tá sabendo de tudo, Thiago Rocha. Vem pra cá, Thiago. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde para todo mundo. Um apresentador de TV foi demitido, não falou com ninguém. Conversa daqui a pouco com A Tarde é Sua. É mesmo? Já. Uau! Olha aqui, tem bafão com o Felipe Campos também. Vem pra cá, Eu Felipe. quero um banho de cheiro, Sônia Abrão. Eu quero um banho de lua. Olha, Elba e Padre Fábio de Mello. Daqui a pouquinho eu conto pra É vocês. mesmo? Gostei da dupla aí, gostei da parceria, Padre Fábio de Mello e Elba Ramalho. Já você fica conhecendo o bafão de Felipe Campos, né? Mas nós estávamos falando, e vocês também já sabem, desse vídeo de Glória Menezes, que é o primeiro trabalho dela, depois desse ano dificílimo, não é? O pior até agora na vida dela, que foi a perda do parceiro de mais de 50 anos, quase 60 de casamento, que foi a perda do Tarcísio Meira. E agora, mais lentamente, com total apoio da família, ela vem, né, se levantando, vem reunindo novas forças e tenta recomeçar a vida sem a sua cara metade, como ela costumava dizer. Vamos conhecer agora como foi esse trabalho, porque como eu disse para vocês na abertura do nosso programa, ela tinha um texto para dizer, mas ela acabou falando muita coisa do próprio coração dela e ficou uma linda mensagem, com certeza, né? Vamos ver. A vida é um presente e deve ser vivida intensamente. Quer um conselho? Viva agora. Ontem já passou. Amanhã ainda não existe. Abrace apertado quem você ama hoje. Declare-se, perdoe, sonhe, realize. Não deixe para trás. Sorria mais, sempre. Lembre-se que tudo passa. Às vezes nos preocupamos demais com o que não importa. A vida é um grande palco. Dê o seu show, interprete um novos sorrisos, novos amigos, novos amores. Todo dia uma nova chance de recomeçar. Não se preocupe tanto em errar. Ninguém é perfeito. Aliás, nossa igualdade está na imperfeição. Ame a vida. Agradeça por estar aqui. Valorize cada momento que a gente vive junto. Grupo RBS, a gente vive junto. Aí, muito lindo, coisa né? linda. Realmente, muito Parabéns. lindo. E assim, vocês viram como o coração ali falou mais alto que tudo, né? O tom que ela deu, a intensidade, a interpretação desse texto, né, Vlad? Um convite, né, a uma viagem assim que a gente fala um texto lido por uma das maiores atrizes do nosso país, né? E ela consegue transformar esse texto num convite assim para a gente parar, refletir, meditar. E tem a questão da interpretação, com a emoção, aquela voz firme, né, que a gente conhece. É lindo, muito lindo. Olha, eu não canso de dizer que nós temos os maiores artistas do mundo
aqui no nosso país. É, E isso ninguém tira. exatamente, né? né? A gente sempre fala, não devem nada aos maiores nomes do mundo, muito pelo contrário, muitas vezes são muito melhores de verdade. E a Glória Menezes está aí, prova viva disso, não é? E ame a vida, essa intensidade que ela dá quando ela cerra os punhos, cruza os braços, ela sente isso com maior intensidade, porque ela também esteve cara a cara com a morte, não é? Que levou o Tarcísio, mas a deixou aqui ainda para cumprir essa missão de levar tanta emoção, assim, falar tanto com o coração, como ela fez nessa mensagem. Fala, Tiago. Uma genuína aula de interpretação de texto, né? Que coisa linda, Glória, que coisa linda. Parabéns. Mostra que você está a plenos pulmões aí e mostra o quanto a TV Globo foi injusta em demitir e não continuar com o contrato com vocês. Não dá para abrir mão de um talento como o do Tarcísio e da Glória. Você vê como ainda tem não gás, dá, né? Não como dá. Consegue dar conta do recado, como consegue interpretar e botar toda a emoção necessária, né? Fala, Felipe. Eu fico imaginando o momento dela interpretar esse texto. Eu acho que o que não passa na cabeça de uma artista, né? Num momento como essa, principalmente ela, pelo que passou, pela perda tão significativa que ela passou. Nós sabemos, obviamente, que infelizmente a finitude é uma condição, né? Isso vai chegar para todos nós. Essa é a única certeza da vida, não né? é? Mas você é isso que eu ia dizer. Mas você precisa ter muita certeza do que é viver e do que realmente é você estar vivo, né? E saborear, por enquanto, as delícias que ainda te sobram, né? É isso mesmo, viu? Então fiquem aí, né? Com esse vídeo lindo que a Moacita, a esposa do Tarcísio, a nora da Glória Menezes, postou. Compartilhem, que eu acho que é bem legal, né? É uma coisa que só vai fazer bem para todo mundo, tá? Gente, olha, falar de uma coisa boa também, que o Rede TV Plus está com uma promoção incrível. E se você ainda não é assinante, chegou a sua vez. Até 30 de janeiro você pode concorrer a muitos prêmios. Então acesse o site www.redetvplus.com.br ou o QR Code aqui na tela para concorrer a um cartão presente nos valores de R$500, R$5.000 ou R$20.000. E smartphone da Samsung, PlayStation 5 toda semana. E ainda, 2 BMW 0 km, uma X1 no Natal, que vai ser sorteada no Mega 100 e uma BMW 320 em janeiro, que sai no programa Encrenca. Incrível, né? Então escolha o seu plano ideal agora mesmo. E aqui no A Tarde é Sua, daqui a pouquinho, nós vamos sortear uma cafeteira. Olha que coisa boa, então não saia daí não. Bom, de volta aqui à nossa roda da fofoca, vamos falar do caso do André Gonçalves, que ainda está tendo um desdobramento atrás do outro, não é? A gente viu a história da detenção, entre aspas, né? Ficar preso domiciliarmente só com a tornozeleira eletrônica, que ainda não chegou, não tem a tornozeleira para ele ainda, por isso é que a coisa está mais demorada, ainda não pintou a intimação, porque não teria o item principal, que é a tornozeleira. Então, por enquanto, as coisas continuam exatamente como estavam. O que andou mudando nessa história? O lado de Cíntia Benini, né, que é o processo onde acabou resultando na morte, olha, credo, Deus me livre, na prisão aí do André Gonçalves. E aí o que acontece? Depois de uma indireta, que a gente até falou ontem aqui para vocês, ela botando a cabeça no travesseiro, dizendo que nada como, né, dormir tendo ética, essa coisa toda, essa mensagem aí, nada melhor que colocar a cabeça no travesseiro e poder agradecer a Deus por ser leal aos princípios morais e éticos, né? Essa foi a primeira estocada. E a entrada da Daniele Vinicius, a mulher do André Gonçalves, com quem ele está agora celebrando 6 anos de casamento, a entrada dela na parada, para falar em nome dele, porque pelo jeito o advogado, Dr. Silvio Guerra, deve ter aconselhado, orientado o André nesse momento, não.
né? Não dá entrevista, não fala com ninguém. Então, a Dani tem sido praticamente uma porta-voz do marido nessa história desde ontem, quando foi postada a mensagem da Cíntia e ela veio rebater esse tipo de coisa. Aí, o que rola, gente? Rola a história de que o André teria feito ameaças à própria filha, inclusive chantagem emocional por conta desse processo. Vocês se lembram que ontem a gente falou que a filha tinha deixado de segui-lo e ele tinha deixado de seguir a filha. Ele teve com a Cíntia Benini. E agora o buraco é mais embaixo, segundo informações do site Metrópolis com o Léo Dias. O que eles falam? Que, na verdade, o André teria ameaçado, isso fez com que a Cíntia Benini e seu atual marido, que estavam em férias, voltassem para Santa Catarina, e o caso foi entregue às mãos do advogado da Cíntia, não é? Que está defendendo a filha do André Gonçalves. Então, agora, um lado que não se pronunciava, que só se sabia que era o responsável pelo processo contra o André, resolveu falar e dar declarações e dizer, inclusive, como está dizendo Cíntia Benini, ou a advogado que a representa, que o fato de não ter emprego não exime do pagamento de pensão. Esse é o ponto, porque a tecla de defesa do doutor Silvio Guerra é exatamente essa, e é o que o André alega, o que a gente contou aqui para vocês. Ele nunca deixou de pagar nada, só que ele estava pagando proporcionalmente aquilo que ele estava conseguindo receber, porque desde 2017, não é? Ele foi desligado da Rede Globo de televisão, ele fez um trabalho na Record, fez uma aparição no Domingão do Faustão, não sei se foi na dança ou no show dos famosos, acho que foi na dança dos famosos, e a partir daí nada mais. Então ele não se ausentou da pensão, mas era um pouco que ele recebia, ele pagava. Então é bem essa coisa, está desempregado, não tem como pagar o total da pensão mensal, que seria de R$ 4.500. E agora a advogada de defesa da Cíntia e da filha dela está dizendo que isso não exime, o fato de não ter de onde tirar o dinheiro não exime o pagamento. Então fica meio beco sem saída essa história, não é? O Bruno Tálamo conversou com o advogado do André, aliás, o Alessandro Lobianco conversou com o advogado do André, e o doutor Silvio Guerra também gravou outro áudio aqui pra gente, contestando essas coisas, dizendo uma nova, né, falando um outro traço aí de defesa. Mas antes, deixa eu falar para vocês. Tá aqui, eu vou ler só um pouquinho. Muito boa tarde aí, Lobianco. Caso André Gonçalves, advogada da filha, diz que ator realiza trabalhos por obra. O escritório de advocacia que representa a Cíntia Benini e sua filha Valentina Benini, de 18 anos, no processo de pagamento de pensão alimentícia pelo pai dela, André Gonçalves, divulgou hoje um comunicado sobre o caso. A nota reforça que a dívida hoje é de R$ 352.579,01. É fruto de anos de inadimplência e que a alegação do ator de que está desempregado desde 2016, na verdade, quando acabou seu contrato com a Globo, não exime o artista da responsabilidade. E aí vem a afirmação da advogada doutora Sheila Maria Silva Pereira de Carvalho, que diz: o desemprego formal por si não exime o responsável pelo pagamento dos alimentos aos filhos. O desemprego alegado expressa apenas parte da verdade dos fatos, uma vez que o conjunto probatório se mostrou conclusivo no sentido de que o apelante, que é o André Gonçalves, vem realizando diversos trabalhos através de contratos por obra, bem como possui empresa individual no ramo de produções artísticas, não é? E aí a coisa prossegue. Considerando o sigilo que permeia as ações de alimentos, representando legalmente, mediante autorização de Valentina e da atriz e jornalista Cíntia Benini, venho a público prestar esclarecimentos acerca das questões jurídicas relativas ao decreto de prisão do ator André Gonçalves.
Primeiramente, importante esclarecer que o débito acumulado é fruto de muitos anos de inadimplência total ou parcial do dever de sustento do alimentante para com sua filha. Todas as decisões judiciais estão transitadas em julgado, tendo sido garantido ao alimentante o respeito ao contraditório e ampla defesa. 2. A alegação de desemprego trazida à mídia já foi objeto de diversas análises judiciais ao longo dos anos, contra os quais igualmente não teve sucesso o alimentante em seus recursos. O desemprego formal por si não exime o responsável pelo pagamento dos alimentos aos filhos. No caso em comento, o desemprego alegado expressa apenas parte da verdade dos fatos, uma vez que o conjunto probatório se mostrou conclusivo, como a gente tinha falado aí para vocês. 3. Deste modo, aí ela fecha, deste modo e considerando ter alimentado e sua genitora respeitado todas as decisões judiciais proferidas, quaisquer ocorrências de ataques pessoais, ameaças, injúrias, calúnias, etc., expressões de misoginia internalizada e culpabilização da vítima serão levadas ao conhecimento das autoridades constituídas para as providências cabíveis no âmbito criminal e civil. E fecha com a 4ª alegação, olha. A alimentada e sua genitora se reservam neste momento o direito à privacidade e respeito devidos e responderão a qualquer manifestação devidamente fundamentada nos limites processuais, pois acredita na justiça como forma de solução de conflitos em uma sociedade civilizada e democrática. E aí está assinado Estela Mari Silva Pereira de Carvalho, sócia do escritório PA Pereira Advogados Associados, 24 de novembro de 2021, e hoje, né, o comunicado do dia 24, hoje é que veio aí a público para todo mundo, quer dizer, não aceitam realmente o argumento de que o fato de não ter um emprego fixo, né, seja o responsável pelo não pagamento dessa pensão. E parece que cada dia que corre aumenta, porque estava em 350 arredondos, já está em R$ 352.579,01, segundo a advogada. Pesou a barra, não foi? Pesou bastante. Quero saber, inclusive, se depois se o Lobianco teve essa resposta, porque ele não pediu revisão da pensão? Pois é, gente. Assim que ele se viu fora da Globo, ele tinha que ter ido à justiça e falado, olha, estou sem emprego, vamos rever a pensão. Quero saber se o Lobianco conseguiu descobrir. Isso de acordo com a lei, porque aí já teria diminuído. Isso, Falou, ó, né? estou prestando serviços, está aqui minha empresa, entrada, saída, imposto de renda e pronto. Exatamente. Bom, antes do Tiago e o Felipe falarem, vamos dar boa tarde novamente a Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, né? E vamos conversar sobre isso, porque o que está pegando também, e esse tipo de coisa que veio para combater, é a história de ameaças, que o André teria ameaçado a filha, né? Chantageado emocionalmente, para ver se voltava atrás nessa história desse processo que acabou, por enquanto, redundando aí na sentença de prisão domiciliar com tornozeleira. Então, é um tipo de acusação muito forte e que esse sim, mais do que a história de estar devendo pensão ou prisão domiciliar, pode impressionar de uma maneira extremamente negativa o público, que acompanha o André aí há mais de 20 anos, para vocês terem uma ideia. 20 anos só de Rede Globo de televisão, que foi o tempo que ele passou lá fazendo inúmeros trabalhos e sempre muito elogiado. Então, esse ponto pega muito sério. É por isso que o doutor Silvio Guerra também está rebatendo essa história. É isso, não é, Lobianco? Boa tarde. Sônia, boa tarde. Eu estou até aqui agora, nesse momento, no WhatsApp com o doutor Silvio Guerra. Sim. Sempre muito solícito aqui com o nosso programa e para sanar essas dúvidas. Vou começar primeiramente, Sônia, tirando a dúvida do Vlad. O doutor Guerra, Silvio Guerra, que representa o André Gonçalves nesse processo, me informa que nesse momento, que sim, que ele pediu, fez uma proposta de revisão de pensão alimentícia no valor de R$1.000, nesse momento em face da pandemia, mas que a Cíntia não aceitou, né? Então, em face a isso, essa não aceitação
continuou correndo, continuou aí vigente aquele valor. Ele pede também para rebater, Sônia, sobre essa nota que a gente leu agora da advogada da Cíntia, que a empresa de eventos do André, que foi citada nessa nota da advogada, ela não está funcionando em razão da pandemia, né? Sim. E pediu para ressaltar, claro, que há de se ter uma compreensão que o mundo artístico foi o primeiro a parar e será, obviamente, o último a voltar aí em toda a sua plenitude enquanto esse vírus estiver aqui a gente. Sobre essas mensagens aí que teriam, né, um teor de intimidação, ele diz que se a Cíntia está alegando que vai retornar dos Estados Unidos agora com o marido para tomar medidas cabíveis aí em relação a essas supostas mensagens intimidatórias, isso seria um grande exagero. O que o Silvio Guerra aqui afirma para a gente é que o André Gonçalves manteve contato, sim, com a filha, no sentido de tentar um acordo antes que a situação chegasse a esse ponto, mas de uma forma ali muito saudável no que ele cabia ali falar com a filha, e que a Daniele Vinitz, como não faz parte desse processo, ela não teria interferido em momento algum. Ela apenas teria se manifestado, de fato, enviado sim uma mensagem para a Valentina, mas depois que tudo já estivesse consumado, depois que já tivesse tido esse decreto de prisão, e ela teria dito ali apenas uma frase: poderia ter evitado essa maldade contra o seu pai. Então, o que o doutor Silvio Guerra diz a respeito do teor das mensagens do André e da Daniele Vinitz é que, para configurar um caráter ali de intimidação, isso precisaria comportar 3 elementos, que é a coação, que não houve, uma ameaça direta, que não houve, e também um constrangimento, que não houve, né? Ele falou, olha, o André tentou um acordo com a filha, sem ameaça, sem constrangimento e sem coação. E a mensagem da Daniele Vinitz, você poderia ter evitado essa maldade contra o pai, isso também não teve nenhuma ameaça, não teve nenhum constrangimento porque não foi público, muito menos uma coação, porque o processo já estava deferido, né? Já tinha essa ordem. Então, o que ele diz é que, na verdade, a Daniele Vinitz expressou apenas uma opinião e que o André Gonçalves ele tentou apenas um acordo para que a situação, né, todo esse pedido de prisão, tudo isso fosse evitado, e até no sentido de rever o valor aí dessa pensão, né? Até onde pôde, né? Até onde deu. Sim. E muita gente ficou na dúvida, Sônia, perguntando, o André, ele já está preso porque as pessoas não viram ele mais nas últimas horas na rua, tal, ele ficou mais recluído em casa, e o doutor Silvio Guerra explicou que ele fez um exame e que ele está com a influenza, ele está gripado, então por esse motivo ele resolveu ali se recolher, mas que se não fosse isso ele poderia estar transitando em qualquer lugar, mas em vítima em razão da influenza, esse foi o motivo. Pois é, então com toda a responsabilidade ele teria se recolhido, e o doutor Guerra também confirmou aqui pra gente essa informação que você acabou de citar no início aqui da nossa transmissão sobre a falta da tornozeleira eletrônica, que de fato isso está ocorrendo mesmo e possa estar atrasando aí isso chegar no cliente dele. Tá certo. Está tendo um surto de H1N1 no Rio de Janeiro mesmo. Isso aqui mesmo está tendo, já conheço algumas pessoas, Sônia, que estão se recolhendo, em razão, ficam até muito assustadas porque confundem com a Covid, mas aí é a questão da influenza que também está forte. Tá certo. Bom, a gente volta aqui já para discutir esse assunto, mas vocês viram que está virando uma novela da vida real, né? Coisa muito complicada mesmo, e a gente fica imaginando também a situação da filha, né, do André e da Cíntia Benini. Vamos colocar agora ou deixa eu ouvir a opinião deles aqui primeiro? Então vamos lá, Tiago. Olha, Sônia, acho muito complicado. Eu sei que justiça é feita para se cumprir, mas eu me coloco no lugar do André. Se eu estivesse desempregado, sem nenhuma renda, e tivesse que pagar uma dívida onde eu não tenho, o que eu faço? Porque se a justiça não aceita uma revisão, se ele tentou, ele paga 4 mil e quer pagar 1.000, se isso não é aceito, o que você faz? Você fica esperando? É inevitável que qualquer pessoa seja presa. Sim. Então, olha, já comecem a construir mais cadeias, se a história é essa, porque se eu preciso conversar e vocês não aceitam, não tem outro jeito. Eu lamento pelo André e lamento
por todas as outras pessoas que estão na mesma situação. Estão desempregadas, querem honrar seus compromissos e não conseguem porque não tem renda. Porque hoje, Sônia, somos mais de 3 milhões de desempregados. Sim. A televisão era de um jeito, hoje é outra. Quantas e quantas pessoas, você que está assistindo o programa agora, quantas e quantas pessoas você não conhece que está desempregada? Você acha que ele não gostaria? Eu duvido que o André não gostaria de pagar essa pensão. Mas sem dinheiro, não é só querer, você precisa ter. Nesse comunicado da advogada de defesa da Cíntia, em nenhum momento a gente vê a alusão do que aconteceu nesses praticamente 2 anos de pandemia. Não se fala nisso, não é? E é um elemento que não pode ser ignorado, porque se já estava ruim o mercado de trabalho, aí piorou tudo mesmo. A gente sabe a situação que o país atravessa, né? Quem está tentando falar alguma coisa? Diretor Lobiano? Oi, Sônia, Lobiano, só uma informação aqui adicional, que antes da pandemia, o André já estava tentando um pedido de revisão da pensão. Sim. Então, o doutor Silvio Guerra, ele me informa agora que esse processo que você citou, que está em São Paulo, né, que começou em São Paulo, de revisão de pensão, ele tramita na justiça já há 4 anos. Sim. Desde 2016 Por isso ele começou, que ele não tem. e que dentro desse processo, Sônia, ele me fala que a Cíntia sempre cobrou a prisão dele, dentro desse processo, nunca obteve sucesso nesse processo que tramitava em São Paulo, até que com, de fato, aí o desemprego, ela conseguiu levar esse processo para Santa Catarina, e só em Santa Catarina teria conseguido obter essa prisão, mas que o pedido da prisão em cárcere mesmo, como ela queria, isso ela nunca conseguiu desde São Paulo e também nem em Santa Catarina, né? Apenas agora em Santa Catarina o decreto da prisão domiciliar, mas que já é um pedido muito antigo, que ela vem fazendo, né? E que não vem obtendo sucesso, mas que agora na vara lá em Santa Catarina ela teria obtido. Fala, Felipe. Olha, você sabe, Sônia, eu gosto muito da Cíntia também, eu conheço a Cíntia há muitos anos, mas eu acho tão injusto quando ela diz que ela vai deixar Nova York, vai vir para São Paulo para poder resolver essa questão, enfim, de Santa Catarina, mas parece que ela está em Nova York, não é? Não. Sim, ela está nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos, que vai voltar e vai vir, enfim. Eu acho isso tão desagradável, mas tão desagradável, porque é você colocar mais querosene numa história realmente que já está incendiando, né? Porque qual é a pior dignidade que um ser humano possa ter? É você realmente perder a sua liberdade e ser colocado de uma forma dessa, principalmente com mandado de prisão aí, enfim, todas essas questões que a gente está assistindo. Então, eu acho que numa hora dessa, em primeiro lugar, né, resolver a pendência com a filha. Né? Com essa história, porque discutiu com a minha filha, porque não sei o quê. Não, primeiro ele tem que resolver o problema com a filha. O dinheiro a gente sabe que é importantíssimo, precisa. Mas nesse momento, eu acho que a Cíntia, poxa, poderia ter tido, pode ter um pouco, sabe? Colocar um pouco a mão no coração, sei lá. Eu estou falando com o meu coração mesmo, sabe? E não é deixar isso para lá, mas de repente de uma forma mais amena, para que ele possa de repente ter a possibilidade talvez de conseguir pagar. E todo mundo vai falar, vai trabalhar de garçom, vai fazer alguma coisa. Nós sabemos que é a realidade de milhões de mães e nós sabemos que é a realidade de muitos filhos, principalmente aqui no Brasil. Mas a gente vem de uma epidemia, de uma questão que nem a gente sabe ainda se nós saímos, sabe? Então eu acho que é o momento talvez de repensar em todas essas histórias. Nós tivemos também o genro lá do Leonardo, que, poxa, ele vai trabalhar de garçom para poder suprir com Sandro Pedroso. do Sandro Pedroso, para poder pagar a pensão do filho, né? Mas era outro momento, sabe? Existia uma outra questão em jogo. E eu não sei, sabe, Cíntia, eu acho que você poderia analisar e pensar um pouco mais, porque afinal de contas é o pai da sua filha. Tá, né? Bom, e Felipe, fala. Perdão, só uma observação, até uma informação exclusiva aqui da Tarde é Sua. O André, ele tá com um contrato recém-assinado para trabalhar de novembro a março. Agora, então uma grande preocupação é, poxa, ele acaba de assinar um contrato para trabalhar de novembro a março. Primeiro, como ele vai trabalhar se está em prisão domiciliar? Então, em face dessa
informação agora que Caraca. acaba também de surgir, o Dr. Silvio Guerra informou que vai preparar um recurso Sim. baseado nessa novidade que é o novo contrato. Isso é uma informação exclusiva aqui para o programa que a gente recebe agora. Tá ótimo. E seria o que o doutor Silvio Guerra não detalhou para a gente? Novela, televisão, teatro? A gente não sabe Ele o está que me que é? encaminhando aqui, Tá, Sônia. Assim por que chegar, favor, a doutor eu Silvio informo Guerra. aqui para A gente gostaria muito de saber, porque é a volta dele mesmo, né? Aí ao trabalho, viu? Bom, daqui a pouquinho o áudio do doutor Silvio Guerra e a gente... Vamos colocar agora? Então vamos lá, vamos lá. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde a todos. Com relação a essa que foi divulgado, né, aí pela mídia, que André e Dani teriam enviado mensagens intimidadoras para a filha de André. Isso não é verdade, isso não procede. A Dani é completamente imparcial nessa situação de seu marido, André, né, com sua filha. E a única mensagem que André vinha enviando, na verdade, era tentando buscar um acordo com sua própria filha, né? Então não houve nenhum tipo de intimidação. Eu entendo que está havendo um exagero, né, nisso tudo aí, quem está aí colocando dessa maneira, né? Então, o que me cabe dizer que as mensagens foram apenas nesse sentido, de buscar acordo, inclusive mensagens de André para a própria filha, tá bem? Então, muito obrigado mais uma vez, Sônia, Lobianco, a todos vocês. Tá aí, obrigada ao doutor Silvio Guerra, viu, pelos esclarecimentos aí. Lobianco, ele já respondeu o que é televisão? Respondeu, Sônia. Ele falou que como é um contrato recém-assinado e que ele vai se utilizar desse contrato para pedir o habeas corpus do André, ele prefere nesse momento não revelar, só para que ninguém mande mensagem, Sim, ninguém, sim, né, rechace, sim. ninguém Interfira, tente né? prejudicar essa nova oportunidade aí que Ótimo. o André está tendo agora. Então, Perfeito. tão logo resolveu isso, ele já vai informar para a gente em primeira mão aqui essa novidade, a gente traz para o público. Tá ótimo. Redes sociais, Lobianco. Estou no Instagram e no meu canal no YouTube como Alessandro Lobianco, meu nome. Obrigado, gente. Vamos girar a nossa roda? Olha aqui, Justiça, vê se pode, manda suspender investigação contra Wesley Safadão por furar a fila da vacina contra a Covid-19. Fica Faça-me um tranquilo. favor. É mais um tapa na cara da gente, é mais um tapa na cara da graça. população que é passada para trás por pessoas que acham que podem mais que as outras, quando na verdade todo mundo é igual e todas as vidas importam. Eu achei que isso que ele fez foi lamentável, junto com a mulher dele. E agora se suspende. A justiça manda suspender a investigação contra o Wesley Safadão por a furar mesma a fila que da tinha vacina. indiciado ele há dias atrás. Pois é, o que Né? é, sabe? Do O que acordo de é? R$1 milhão, Que né? tinha que pagar uma indenização de R$1 milhão. Sim. Poxa, né? A E agora a justiça- mesma justiça que condenou ele para pagar a indenização e que condenou ele a pagar R$1 milhão é a mesma que agora abriu mão. Claro, porque olha, tem um pedido de perdão, então você faz uma sacanagem dessa, você pede perdão, tá perdão. tudo Depois que inventaram a resolvido. desculpa. Punição que é bom, que é uma coisa exemplar, não acontece, sabe? Principalmente com aqueles que são considerados aí famosos, tem grana, né? Que isso, gente, que isso, sabe? É assim, peço perdão à população da minha cidade, do meu país, hoje realmente vi que fui mal assessorado sobre me vacinar em outro local, me disseram que não tinha nenhum problema essa mudança, eu acreditei, tá bom, Wesley. Só que a gente não acredita Geladeira. nesse tipo de coisa. Já A tá. gente Já que tá, vai fica ficar. desacreditando nessas horas na própria justiça brasileira. Eu acho muita sacanagem. Eu acho que você Eu queria? também. Não, já geladeira, mas já tá. Ah, já tá, né? Vai, põe de novo. Põe de outra novo? vez. Põe. Porque se não tem... É o que a gente pode fazer, infelizmente. você É um absurdo, gente. Quer dizer, quem não é privilegiado pode ser passado para trás, não é? Quem tem grana fica perdoado. Tá colocando os dois na geladeira. Tem que ficar realmente, né?
Exatamente. Vamos pro nosso sorteio, porque chegou a hora do sorteio aqui no Festival de Prêmios Rede TV Plus. Tá todo mundo preparado? Quem é que vai levar essa linda cafeteira, hein? Vamos lá então, gente. Cruzem os dedos, boa sorte para vocês e números na tela. Vamos ver. Começou já, girar. 2 vezes saiu para São Paulo já essa semana. Vamos ver o que acontece hoje. São Paulo novamente. Tá aí, pé quente a capital, viu? Parabéns ao ganhador dessa bela cafeteira. Continuem ligados na programação da Rede TV, que tem muito mais prêmios vindos por aí, tá certo? Bom, e vamos voltar para a nossa roda da fofoca. Muita coisa rolando, como a gente disse para vocês, mas vamos falar de outra coisa que começou a dar o que falar ontem, que é o Marco Pigossi, né? Esse grande ator, fez a maior parte da carreira dele na Rede Globo de televisão e depois foi para o stream e agora está assumindo o romance dele com um diretor italiano que tem o mesmo nome que ele. Olha a coincidência, é o Marco Calvani e realmente ele disse que ele estava surpreendendo 0 pessoas, mas não é bem assim não, todo mundo se surpreendeu com Sônia esse Abrão. romance, né? Que? Nem todos. Não? Não. Porque você já sabia? Já. E não contou pra gente. Não pode, ele que tem essa missão, Não, né? é verdade. Isso A daí é pessoa uma que coisa tem que ele sabia o momento dele, o direito na e a vontade de querer falar sobre... Porque é uma coisa tão íntima, né? Não, com certeza, uma coisa muito íntima mesmo. Mas, assim, as pessoas, inclusive, quando ele fez A Força do Querer, chegaram a cogitar que ele tinha tido mesmo um teretetê com a Paola Oliveira. Lembra disso? Teve sim. Então, teve as esse pessoas, teretetê. um teretetê com a Paola, que não rolou, na verdade, mas é que eles tinham uma química muito grande em cena. Então, isso, né, fez com que, inclusive, as pessoas nem imaginassem que ele pudesse estar apaixonado por esse diretor italiano que, ó, para falar a verdade, gente, é o verdadeiro galã dessa história, porque ele é muito lindo. Fala. Você achou? Eu achei. Eles publicaram uma foto lá nas redes sociais, ele mesmo tinha falado que tinha chocado 0 pessoas. Só que, Sônia, não dá para ler o que as pessoas escreveram lá na publicação dele. Não tem condições de ler nesse horário. Assim, além de agressiva, é de uma falta de delicadeza com os rapazes que colocaram o relacionamento à mostra. Falaram, olha, é inveja de felicidade das pessoas. Eu acho Mas que são as mesmas que gritam pelos direitos, viu? Pode ter certeza disso. Porque assim, o que está escrito aqui não tem nem condições de ler neste momento. Aí quem quiser, quem tiver curiosidade, além da foto que está publicada lá, quem deu essa nota foi a revista Glamour. Marco Pigossi sofre ataques homofóbicos após publicar foto. Leiam lá. Agora tem outras mensagens que falam, olha, agora o amor chegou. Obrigado pela representatividade. Feliz por sua coragem de se aceitar. Arrasou no posicionamento. Agora, esses mensageiros de Satanás que foram escrever lá, olha, não dá nem para reproduzir aqui nesse horário em respeito aos dois e em respeito aos telespectadores. Então, no rodapé da vida, se colocaram lá, se negam a evoluir. Então, olha, nada vai estragar o dia desse casal, né? Como diz a música. Sejam felizes. Isso aí. É que realmente inveja é um problema muito sério, mas nada vai abalar os dois. Eles estão tão felizes, resolveram, né, viver isso às claras, que a melhor maneira é o natural, inclusive, e ponto final, deixa pra lá. E o peso que tira das costas, né? Claro, né? Vladimir Alves no Instagram, eu quero ver sua mensagem, eu quero ver sua mensagem aqui, eu vou acompanhar agora. Vladimir Alves no Instagram e o Buchiche é o meu canal no YouTube. Gente, tem uma famosa que quer participar do Big Brother Brasil, só que ela não quer entrar no camarote. Ela quer ir no Pipoca. Ela falou pra mim, ela quer ir pro Pipoca, porque no Pipoca não tem que dar satisfação pra ninguém, você entra lá, ninguém te conhece, ela não sei como ela vai entrar, porque ela é muito conhecida e ela gravou um vídeo explicando e pedindo pro Boninho colocá-la na próxima edição do BBB. Olha, quem é? Vamos ver agora, vamos ver. Oi, tudo bom? Olha aí, ó. Eita! Quer saber? Sou eu. Eu quero ir, sabe pra onde? BBB. Mas ser pipoca. Eu acho que pipoca é melhor. Pipoca sempre ganha. É verdade. Então eu quero ir pro BBB ser pipoca. É meu sonho ir conhecer o BBB. Já fiz 2 fazendas, então agora o desejo é ir pro BBB. Boninho!
Leva eu pra pipoca, Leva, Boni. vai. Só um pouquinho, leva a titia. Só pra farrear. Beijo. Beijo, Rita. Rita é Bom, o uma apelo querida. tá feito. Agora ir pra pipoca não vai dar, ela é conhecida, ela tem que ir pro A camarote pipoca sempre mesmo. ganha. É pros Sai com anônimos, mas sempre 10 ganha a mil, pipoca. sai com 30 milhões. Exatamente. Mas seria uma boa. Ah, dia 8 ela lança o livro dela. Você acredita que a editora recebeu o livro? A história da vida. Ela chora. Olha. A Rita falou, mas não é possível que você tá chorando com a minha história. Promete, dia 8 de dezembro, o livro de Rita Cadillac. Um beijo, Rita. Beijo, Rita. Beijo, Sorte tia aí, Rita. tá? Ô, Boninho, põe um papel alumínio na cabeça e chama Rita. Para falar sobre o apresentador da Record TV que foi demitido, o Matheus Ribeiro, você falou. era da TV Globo, vai falar com o nosso programa, vai explicar o que aconteceu e tem vídeo aqui, Sônia Abrão, olha lá. Vamos lá. Vai entrar? Cadê o Matheus? Enquanto isso, @Thiago Rocha Vai entrar BR no lá. Instagram. Bem, vai chegando o fim de ano e a gente precisa, né, abrir espaço na nossa vida para novos acontecimentos, para novos ciclos. Nesse 1 ano e meio aqui em Brasília eu aprendi muito, a cidade é fantástica e ter a oportunidade de apresentar um jornal na capital do país, de ser o editor-chefe desse jornal, foi algo que me engrandeceu muito nesse caminho, nessa jornada de vida. Agora eu vou me dedicar mais a alguns projetos pessoais. Além da televisão, eu também tenho a minha empresa que eu trouxe para Brasília também. Hoje, além de Goiânia, a gente também tem um escritório aqui em Brasília. Quero descansar alguns dias, voltar a estudar. Eu tenho muitas coisas assim pendentes. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Sou seu fã, te adoro, adoro acompanhar o programa, adoro essa bancada maravilhosa e espero que em breve a gente volte a conversar. Tchau, tchau. Boa sorte aí pro Matheus Ribeiro, né? Bonito O Thiago ele, Rocha né? tá sabendo de tudo. Bom, geladeira. Vamos. Vamos sim esvaziar, saber quem vai, Quem está quem na sai e geladeira. quem Tem bastante fica gente? nessa história, né? Tem. Ó, a gente começa aqui, Sônia Abrão, com Fernando Meirelles. Fernando Meirelles, por quê? Acho que A já gente expirou, demora né? tanto pra... Já expirou. Já vai, saiu. Tira ele. Já saiu? Leonardo. Ah, o Ah, Leonardo entrou tirou. ontem. Ah, não. Entrou ontem. Ele acabou então. com o projeto da Ele menininha. acabou com o podcast das meninas, Como é que- vai ficar aí congelando. Organização das Olimpíadas. Vocês são malucos, né? Que foi? Organização das Ah, Olimpíadas. o cara foi Peraí. preso ontem, deixa aí. É? Deixa aí. Foi isso. Ah, expirou. Expirou, vai. Ele não lembrou, perdeu. Gabi Amarantos. Fica. Simária. Fica. Pelo fica, Telecom. Fica. É de Tudo. casa. Ainda casa. tem? Fica, Por causa lógico. daquela Por causa da pass- Cissa Guimarães. Cissa Por causa Guimarães. do quê? Da Cissa. Fica. Fica. Expirou, diretor? Expirou. Paulão, olha o Paulão. E o Paulão? Já apareceu. Do Gustavo Lima. Ah, você viu que o fã agarrou, ele nem Do viu. Gustavo ele tá Lima, bonzinho o agora. segurança do Gustavo Lima. Segurança. Mas vocês querem tirar ele? Eu tiro. Eu não. Eu acho que já ele deixou Paulão, o menino abraçar beijo. ele. Deixou ele. Tá legal, Paulão. Vamos dar um voto de confiança pro Paulão. Ficava aí Tira o resto ele. da vida, Tira. Mas eu sou minoria. O pode próprio tirar. Gustavo Lima. Não. Já tá de barco. Aquela já- carne, já aquela coisa que expirou, passou manteiga. já Ele expirou tava bonito de também. sunga, viu? Silvio de Abreu. Ah, já também. Já Também? foi pro Nossa, streaming. agora aqui, ó, 4. 2 Tianes, 2 Safadão. Pode Ah, voltar. pode Volta voltar e pode Chega, ficar aí então com tá. toda a certeza. Vai ficar. Né? Bom, isto posto. Hoje foi esvaziou Black bastante, Friday na hein? geladeira. Foi Black Foi, Friday, né? esvaziou muito mesmo. Vamos para os tweets, vamos lá. Instagram também. BR Damares, começando o programa com a Glória Menezes, é um triunfo, Ah, é verdade. verdade, Damares. Concordamos com você. Beijo, viu? Chegou no grupo também, olha aí, a Eliette Domingues. Esses homens sempre alegam que não tem como pagar as pensões de seus filhos, mas as mães são obrigadas a se desdobrar para não deixar faltar nada aos seus filhos. Nós, mulheres, sempre somos obrigadas a tudo, enquanto os homens são protegidos de suas obrigações, diz a Eliette. Tá aí, Eliette. Fica o seu protesto aí gravado na tela, né? Vamos pro próximo. Bom, eu não concordo com a Eliette, mas vamos lá, Dani Peixoto. Boa tarde, grupo. Assisto vocês todos os dias. Eba! Beijo, a tarde é sua. Beijo, Beijo. Dani. Valeu mesmo. Quem mais? Vamos ver. Eliette Elisa, Sônia Abrão, nossa rainha das tardes na televisão brasileira. Agora eu concordo, Eliette. Eliette. Tem uma Agora eu prima com concordo. esse nome, Ah, é? Eliette, Olha lá. lá de Aguaí. Vamos ver o que mais. Beijo, viu, Eliette? Obrigada mesmo, querida. A Morgana Monotrio, adoro o Monturio, programa. que Ê, burro. Monotrio. Monturio, claro.
Claro! Adoro o programa Tarde é Sua, melhor entretenimento das tardes, levando sempre informação e alegria. Me divirto muito, disse a Morgana. Eba, maravilha. Beijo pra vocês, ótimo final de semana. Máscara, gente, pelo amor de Deus, protejam-se, tá? Máscara protege, máscara salva. Tchau.